Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este programa Inteligência Afetiva. E hoje eu vou ler um depoimento e vou comentar algumas partes do depoimento. E o objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza do que está por trás dos fatos que acontecem, especialmente nos relacionamentos afetivos e na dependência emocional. A minha ideia é explicar um pouco a partir da experiência de vida dela. Quem disse que não podemos aprender com a experiência do outro? Isso pode nos ajudar a prevenir sofrimentos pela frente. A pessoa que mandou esse depoimento pediu para não ser identificada. E ela diz o seguinte: Olá, doutora. Vivi com meu marido 19 anos. Sinceramente, nem eu sei como consegui, pois ele era muito individualista. No namoro, como a senhora fala no seu vídeo, eu percebia algumas coisas estranhas, mas não sabia o que era. Achava que era coisa da minha cabeça. Aqui já vale fazer um comentário. Às vezes a pessoa está num relacionamento, ela tem uma intuição de que alguma coisa está errada, que essa pessoa não está coerente entre o que fala e faz, entre algumas coisas não parecem consistentes e as pessoas deixam passar esses sinais. Eu tenho falado aqui várias vezes dos sinais, mas, gente, nunca é demais repetir o quanto é importante a gente ficar atenta aos sinais, especialmente na fase do namoro, que é quando a gente tem a possibilidade de não dar continuidade numa relação que pode vir a ser tóxica, que pode vir a ser destrutiva, de grande sofrimento para uma pessoa. Então a pessoa pode se poupar, pode se prevenir, se ficar muito atenta à sua intuição, perceber os sinais e buscar entender melhor, ir mais fundo, verificar se aqueles sinais se mostram como sendo de um problema mais grave. Namoramos por 2 anos e casamos. O irmão dele falou para ele não ficar comigo porque eu já havia sido casada e tinha uma filha, mas ele falou que ia ficar comigo, que isto não importava. É interessante aqui observar o seguinte: quando uma pessoa se casa com alguém, ela recebe o pacote completo, a família vem junto, faz parte do processo e do pacote. Não que no caso aqui essa pessoa devesse desistir, não é isso que eu quero dizer, mas talvez ficar bem atenta para o que significa essa história da rejeição da família do outro, pelo menos do irmão do namorado, o quanto isso pode de fato impactar. Então, novamente, são sinais que precisam ser observados e quem sabe a pessoa pode observar melhor como o namorado lida com essa situação. Que aí nós vamos ver mais pra frente que coisas graves aconteceram em relação a esse tópico que ela coloca aqui. No namoro, ele falava que ia me ajudar, me tratava de um jeito que eu achava que ia me proteger de tudo e de todos. Interessante essa questão de vai me proteger de tudo e de todos. Se a gente parar para pensar, muitas pessoas têm essa expectativa num relacionamento e pode ser que o relacionamento não seja capaz de oferecer isto. Porque, gente, quem nos oferece proteção e toda essa proteção na vida? Se a gente for criança, quem sabe o pai nos oferece isso, um pai e uma mãe, quem sabe? Nem eles que têm essa obrigação por natureza, às vezes conseguem fazer. Imagine um marido, uma esposa. É importante estarmos muito atentos a quais são as nossas expectativas. São possíveis de serem realizadas? O parceiro poderá fazer isso? Mas não foi o que aconteceu depois. Depois que casei, as coisas foram piorando. Fomos morar perto desse irmão. Aliás, na casa que era do irmão. Aqui vale mais um ponto, né? Se ela percebia que esse irmão a rejeitava, como assim morar perto, morar na casa que era desse irmão? Ela não teve opção, claro, a gente não tem detalhes, mas será que não haveria outra maneira de lidar? Quer dizer, se esse irmão já a rejeitava, ir morar na casa que era dele não é dar mais chance para uma invasão? Ou morar perto dele não é dar mais chance para que esse irmão invadisse? São reflexões que valem a pena ter quando existe uma situação um pouco mais complicada. A partir daí começou a minha luta. Não tive mais paz. Meu cunhado me provocava o tempo todo, juntamente com a esposa dele. Me alfinetava o tempo todo, debochavam de mim, faziam festas, churrascos e não me convidavam. Aqui a gente nota uma dificuldade dela na questão do pertencimento. Quer dizer, está tão próxima da família do outro, mas ao mesmo tempo não poder pertencer a essa comunidade, a esse grupo familiar dele. Não sei, ela não coloca mais detalhes, mas provavelmente isso aí provocava dor nela, importante, e talvez ela já tivesse uma história, alguma
alguma coisa no passado que isso poderia aumentar a dor dela. Eu digo isso porque algumas pessoas poderiam dizer assim, tanto faz, que se dane, não quero nem saber, não me convida, tá tudo certo. Mas, de alguma maneira, isso mexia muito com ela. Outra coisa que eu penso é assim, debochavam, mas e ela? Não sabia se defender? Então ela esperava que ele a defendesse, o marido. Ok, eu até compreendo. Mas se ele não o faz, ela não poderia se defender? Então aqui a gente já começa a perceber o quanto ela tinha uma fragilidade nesse aspecto de se defender nas situações. De dar limite para o outro, afinal, era um abuso isso que o cunhado estava fazendo e a cunhada. Ela não tinha condições, pelo visto, de dar os limites necessários nessa situação. Então, basta nesse abuso. Ela estava falando das festas de churrascos e continua. Meu marido ia sempre e me deixava para trás. Isso me magoava muito, mas ele não se importava. Parece que esse marido dela tinha pouca empatia. Não sei como foi antes, mas ela já tinha dito que ele era muito individualista. Agora está falando que ele não se importava com o sofrimento dela. Isso significa falta de empatia. E como lidar com isso? Se a pessoa observa que o outro não tem empatia, já é alguma coisa que precisa ser trabalhada na relação, entre os dois, conversada. Ou seja, é um problema que precisa de uma solução. Pelo jeito, não houve essa solução. Dizia que eles não gostavam de mim, mas que dele eles gostavam, que eu queria colocá-lo contra a família dele. Além disso, ele não compartilhava nada comigo. Até viagens que ele tinha que fazer, ele me avisava em cima da hora. Falava para os familiares dele, menos para mim. Eu ficava até envergonhada quando alguém me dizia que ele ia viajar e eu, que era esposa, não sabia. Então, quando ela diz que ele não compartilhava nada com ela, inclusive se ia viajar, parece que aqui existe um distanciamento entre os dois, uma intimidade muito pequena. E também me faz pensar, quando ela diz que ele falava para os familiares, que essa família e ele viviam um certo emaranhamento. Parece que eles viviam uma relação de uma proximidade exagerada. Ela continua. Respondia perguntas com outras perguntas. Esta é uma maneira, uma estratégia bem interessante para se livrar das perguntas, né? Quando a pessoa... Não sempre, claro, existem contextos em que responder com uma pergunta é adequado. Até mesmo no contexto terapêutico a gente faz isso. Mas num contexto de vida afetiva, de um relacionamento afetivo, isso pode realmente ser uma maneira de não se comprometer, de alguma maneira de não dar satisfações ou de não estar inteiro na relação. Pode mostrar uma vontade de se livrar dos questionamentos do outro de uma maneira fácil. Não tínhamos diálogo algum. Então, isso significa que a relação tinha uma qualidade muito ruim, gente. Porque a qualidade do diálogo é absolutamente fundamental num relacionamento. Se não dá para dialogar, como é que você pode resolver questões, resolver problemas, resolver desconfortos que você viva com esse parceiro? Como é que dá para caminhar dentro de uma relação sem poder dialogar? Então, assim, não havia diálogo algum, já é um sinalzão. Um sinal de um relacionamento bem ruim, bem deteriorado. Não sei que época foi esta, que não havia mais diálogo algum, mas, pelo jeito, ela ficou tempo demais nessa relação. Porque se não há diálogo, como vai melhorar? É claro que o comportamento da pessoa pode modificar e gerar mudanças boas na relação. Mas sem essa possibilidade de dialogar, é difícil, né? Todas as coisas de casa, era ele que resolvia. Pagar contas, fazer compras no supermercado, tudo era ele que fazia e controlava as despesas. Curioso isso, não é? Primeiro, assim, que dá uma impressão de um superpoder. Então parece que ele precisava do poder sobre a casa, sobre as compras, até mesmo, quem sabe, um poder financeiro, porque se colocasse na mão dela, pode ser que ele achasse que ela ia usar mal. Estou inferindo, gente, eu estou aqui conjecturando com vocês, né? Mas, de qualquer modo, o que significa isso? Um controle exagerado, um poder exagerado. E aí, a capacidade dela de negociar esse controle ou esse poder na casa. Então, o que aparenta para nós é que ela não tinha uma capacidade boa de negociar isto. Espera um pouco comigo, um pouco com você, eu faço uma parte, você faz outra, mas ela também não conseguia se impor dentro dessa relação. Pelo jeito, ela não conseguia. Ela me parece que estava numa posição de subjugação, de submissão a essa pessoa. Parece que ele podia fazer o que ele quisesse e ela estava apenas numa posição de submissão. No começo eu achava normal, mas depois vi que era muito individual para quem vive a 2, com certeza. Ou melhor, a 3, porque temos um filho de 18 anos que também foi excluído. É aí que a gente não sabe, né? Se é uma questão de individualismo dele ou avareza. Pode ser, não é? Nos últimos 2 anos passei muito mal. Estava sempre doente, mas ia ao médico e não tinha nada. Provavelmente ela tinha sintomas psicossomáticos. Aliás, eu acho terrivelmente cruel quando o médico faz isso. A pessoa vai lá e fala, estou com dor aqui, estou sentindo isso, aquilo outro. O médico pede os exames e fala, não, você não tem nada. Nossa, eu acho de matar, gente. Dá vontade de pegar um médico desse
e bater a cabeça na parede, não dá não? Porque, cabeça dele, né? Vamos deixar bem claro. Porque, nossa, se a pessoa tá sentindo, ela tem dor, ela tem sintomas, ela tá sofrendo, ela precisa de ajuda, não importa. Não dá virar pra pessoa e falar que você não tem nada. Então é horrível pelo jeito é isso que ela escutou de muita gente. Então o que a gente pode observar? Que provavelmente ela estava com sintomas psicossomáticos, sintomas de origem do sofrimento dela, de origem emocional, de origem psicológica. Mas não assim, isso é psicológico no sentido que não é nada também. Não, é sim alguma coisa. Tem uma origem, tem um estresse que ela está vivendo há um tempo longo e que está levando essa pessoa a viver esses sintomas. E que, claro, se o médico ou se a pessoa não faz algum tratamento para isso, isto vai acabar gerando doenças psicossomáticas, que é bem pior ainda, não é? Sentia tudo, dor de cabeça, dor na barriga, tinha diarreia, o coração disparava, olha quantos sintomas, quanto sofrimento. Vivia com os nervos à flor da pele, claro. Ela devia viver irritada, ansiosa, desconfortável, frustrada, uma série de emoções negativas que uma relação como essa acaba gerando. Tudo que eu ia fazer, eu ficava nervosa, com pânico. Daí resolvi procurar uma psicóloga. Ela me disse que não poderia me receitar remédios, só o psiquiatra podia. E eu procurei um. Foi quando descobri que já estava com síndrome do pânico. Aí que meu mundo caiu. Tomo medicamento até hoje. É o que a gente estava falando. Se uma pessoa não tratar, não fizer alguma coisa com a sua ansiedade e continuar vivendo um sofrimento muito intenso, ela vai caminhar inexoravelmente para ter doenças. Podem ser doenças psiquiátricas ou doenças físicas, mas ela vai por esse caminho, gente. Infelizmente é assim que é. E o que significam esses sinais? Significa o corpo dizendo para ela, a mente dizendo para ela, faça alguma coisa, faça um tratamento, saia dessa vida, mude alguma coisa, porque o estresse está exagerado, o corpo não está dando conta, a mente não está dando conta. Vale também dizer que a dependência emocional, eu já disse isso várias vezes e repito, é avassaladora. Dependência emocional, a gente não pode entender que é só uma coisinha emocional. Não. Ela pode pegar a vida toda da pessoa, todas as áreas da vida. Ela pode ter consequências muito graves, inclusive a morte, como eu já tenho falado, nesses casos em que o parceiro, por exemplo, ele tem tal poder, ele já abusa e já faz violência de tal dimensão, que ele pode vir a matar a companheira. Não vivi um casamento, vivi uma tortura. Hoje ele me deixou, estamos separados. Foi ele que deixou, olha, observa isso. A dimensão ela falou em 19 anos casados. Imagina, gente. E ele que a deixou, hein? Quer dizer, ela não conseguiu nem sair por conta própria, não conseguiu nem se levantar suficientemente. E óbvio, isso não é uma crítica. Meu Deus, claro que não é. Mas assim, eu estou mostrando para vocês como a dependência emocional pode ser grave e não deixar a pessoa sair de um relacionamento tão sofrido e tóxico. E detalhe, nunca me defendeu de nada e nem de ninguém. Sempre me defendi sozinha, inclusive do irmão dele. Bom, parece que ela então ganhou força para se defender em algum momento. Isso é muito bom, né? Fui processada pelo irmão dele, ela não conta por quê, então não vamos saber. E ele nunca me acompanhou em nada, quer dizer, o marido não acompanhou em nada, nem na delegacia nem no fórum. Fui levada para a delegacia pelos policiais. Quando cheguei lá, quem estava lá? Ele, o irmão e a cunhada me esperando. Bom, não dá pra gente entender o que aconteceu aqui, gente. Sim, doutora, foi assim meu casamento. E tem mais absurdos, mas vou encerrar por aqui, porque é muito longo. Estou lhe escrevendo para tentar entender esse tipo de relação. Se puder me ajudar, eu agradeço. Bem, a gente já vem falando aqui da questão do que mais explica isso, é a dependência emocional, que a pessoa está numa relação de muito sofrimento, de tortura, como ela mesma disse, mas não consegue sair, não consegue achar um caminho, nem de resolver as coisas dentro do relacionamento e nem de sair dessa relação. Isso é realmente terrível. E ela, com isso, foi se deixando humilhar, foi se deixando viver um casamento completamente insatisfatório, com todas essas dores que ela disse que muitas das dores não contou aqui para nós, embora ela tenha procurado uma psicóloga, mas a gente não sabe nem se ela chegou a fazer o tratamento com a psicóloga. Ela disse, me dê alguns conselhos, por favor, para me confortar. Eu não sei se o que eu disse conforta. O que me ocorre agora, não sei se era a sua vontade, mas é dizer que você está livre dessa pessoa que estava lhe fazendo bastante mal. Um relacionamento muito tóxico, então é algo a ser admirado, porque você poderia piorar ainda mais a sua saúde física ou mental e isso poderia destruir você completamente. Acho que isso é algo bom
em tudo o que aconteceu e te abre a porta para um relacionamento mais saudável e satisfatório. O que precisa ser feito aqui? Um tratamento. Se ela saiu desse casamento, não sei se faz tempo, se foi agora, como foi, ela precisa se tratar. E qual é o tratamento? Basicamente uma psicoterapia. Se ela não puder, um grupo de mútua ajuda. Mas importantíssimo que ela faça isso, porque ela tem a chance de repetir tudo de novo num próximo relacionamento. Então é muito importante que ela tome uma providência, que ela busque ajuda, para que ela saia, inclusive para que ela consiga elaborar essa história, compreender melhor, porque ela se coloca aqui como vítima da situação com ele. Mas e a contribuição dela? E não estou falando que ela seja culpada, gente. Não é que a pessoa é culpada pelo abuso que sofreu ou a violência que sofreu. Mas e a parte dela? De que maneira ela contribuiu para a continuidade desta tortura, desse sofrimento todo que ela viveu? Porque só quando ela perceber como ela contribuiu que ela pode mudar a si mesma para ter uma relação melhor mais para frente, mais no futuro. Então a ideia não é observar como ela contribuiu para sofrer mais. Nossa, além de tudo que eu sofri, eu vou ter que entender que eu também sou culpada? Não é nada por aí. A ideia é que ela perceba, naquele momento eu fui permissiva, naquele momento não era para eu me submeter, eu me submeti, aí complicou tudo. Então assim, na medida que ela vá compreendendo todo o processo que ela viveu, ela vai ter muito mais possibilidades de se preparar e de acreditar que ela pode ter um relacionamento melhor. Porque, gente, não é apenas mudar de parceiro que resolve tudo, vocês sabem. Quem vive a dependência emocional sabe que a questão não é mudar de parceiro. Se você muda de parceiro, mas você está igual, você vai reproduzir a mesma dor no próximo relacionamento. Por quê? Porque você funciona de um jeito que você funcionava no relacionamento anterior e vai continuar funcionando assim no outro. Espero, então, que tenha ficado claro para vocês os comentários que eu fiz. Espero com isso que a gente tenha conseguido ajudá-la. Não sei o seu nome, mas espero que você assista o vídeo e alguma coisa consiga fazer de novo na sua vida, para que você tenha uma chance de um futuro bem melhor do que aquele que passou. Quero agradecer demais a sua coragem de mandar o seu depoimento, a sua disponibilidade de coração. E quanto a você que me assistiu hoje, se você gostou desse vídeo, peço que dê o seu like gentilmente, que espalhe esse vídeo, compartilhe com um monte de gente, porque tem muita gente vivendo relacionamentos tóxicos, relacionamentos sofridos, e que precisa, sim, se encorajar para sair dessa situação. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e deixe os seus comentários. Eles são muito importantes. Como é que isso te toca? Como é que você escutou tudo isso? Como foi isso para você? Também, de repente, coloca a sua experiência. E se quiser mandar um depoimento para a gente, excelente, eu vou ter o maior prazer aqui de ler o seu depoimento e conversar com você, passar alguns comentários, fazer uma análise do que eu acho que pode ajudar para que você tenha uma experiência cada vez melhor na vida. Tudo de bom para você. Beijos no coração. Tchau, tchau.